Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa apresentação. Enquanto vocês vão apresentando, os outros alunos vão chegando aí. Deixa eu ver. Boa tarde, Karen, tudo bem? O William gostaria de começar? Boa tarde, Graziela. Graziele. Gostaria de iniciar, William, com a apresentação? Sim. Só tava procurando um fone aqui. Ah, tranquilo, pode ficar à vontade. Bom, a minha apresentação é sobre a importância do uso dos EPIs e da segurança dele que ele pode trazer no meio do trabalho foi baseada um pouco sobre o texto que foi colocado e sobre as coisas que foram ditas durante a aula e também uma pesquisa que eu fiz por fora, que ela basicamente dizia que o IPI, assim, por se dizer, ele não é só uma coisa que é usada no meio do trabalho. Também ela é uma coisa que você usa no dia a dia para sua proteção ou para uma diminuição de causas de dano. Por exemplo, um protetor solar que você usa para diminuir a queimadura do sol, um boné que você usa para não se queimar o seu rosto durante a caminhada, um tênis que você usa para uma longa caminhada também, para não causar nenhum ferimento. Caso você for usar um chinelo, no caso, ele não vai te dar uma segurança como como um tênis pode vir a te oferecer. E a importância do uso dos IPIs no meio do trabalho é porque dessa forma, quando você usa um IPI, ele vai te, claro que ele não vai, pode chegar a não te proteger totalmente, mas ele vai te trazer um pouco mais de segurança do que você fazer sem, por exemplo. Vamos supor, se você trabalha numa cozinha e você não usa uma luva de aço, por exemplo, para fazer um corte de uma carne, ou algo do tipo. E durante esse seu corte, você acaba sofrendo um corte na mão. Isso pode ser feito com mais segurança caso você esteja com a luva de aço, de malha de aço, que assim você vai ter evitado um dano e posteriormente uma perda de um membro seu. Ou como você é faxineira, se você tiver sem uma bota de proteção anti-queda no seu trabalho e tiver escorregadio o local onde você esteja trabalhando, se você tiver sem ela, você pode correr risco de cair, fraturar uma coluna ou até algo pior. E baseado em tudo isso, eu vi também que nem o uso do EPI não é uma coisa que vem de agora. Já são coisas de usadas muito tempo atrás, na época dos homens das cavernas, dos Neandertais, eles também se protegiam com usos de lanças para se proteger contra animais maiores que eles ou animais que poderiam vir atacá-los, ou também uma forma que eles se usavam para se proteger do frio, que era o fogo. O fogo propriamente não se diz como uma forma de EPI, já que ele também pode vir a te causar algum dano caso você esteja sem algo para te proteger ou você chegar muito perto dele. Então, por isso que eles também usavam roupas de couro, porque assim eles teriam um fogo para ajudar eles se aquecerem durante a noite, numa forma mais segura também, de afastar as outras animais de suas cavernas e de assim eles se protegerem. Esse foi o pouco do meu trabalho que eu fiz, baseado nas aulas, e também numa pesquisa que eu fiz um pouco afora das aulas. Isso aí, parabéns, William. Bom, Obrigado. pessoal, é exatamente isso, né? O William trouxe ali a sua participação, falando aí um pouco, né, sobre a importância, né, da utilização dos EPIs, porque a gente sabe que quando a gente fala de saúde e segurança no trabalho, para você ter essa saúde, você precisa trabalhar com segurança. Para você trabalhar com segurança,
é essencial que você use os EPIs. Bom, quem vai ser o próximo? Alguém se candidata? A mulher do cabelo mais comprido. E aí? Posso falar? Posso indicar alguém? Às vezes tem alguém ansioso querendo apresentar logo, apresentar mais rápido, querendo ser o primeiro, pode ficar à vontade. Precisa brigar não, pessoal. Não, não. Um de cada vez. Pronto, a Camila. Pode ficar à vontade, Camila. Boa tarde a todos, vocês estão me escutando bem? Sim, Então, o meu trabalho sobre a segurança do trabalho nas empresas foi baseado numa experiência que eu tive, que eu trabalhei numa indústria. Eu estudei bastante, só que eu vou falar mais da minha experiência. muito Que bom. numa indústria, na indústria, eles fazem um mapa para poder classificar como que vai ser usado esses EPIs. Porque em cada setor é usado um tipo de EPI, de acordo com a necessidade. Porque numa indústria tem altos riscos, riscos de ruídos, igual na minha área que era laboratório, tem riscos da gente ter acidente com ácidos, com base, com equipamentos que são muito, vamos se dizer assim, muito minuciosos, com vidrarias. Então, cada setor numa usina é desenhado um mapa de acordo com os riscos daquele setor. No meu setor, que era laboratório, era obrigado a usar, obrigatório, o jaleco, luvas, botina, obrigatório usar também o capacete, os protetores auriculares, porque são muitos barulhos ao mesmo tempo e realmente tem um risco muito grande da gente estar perdendo a audição. Tanto que quando você vai entrar numa usina, você tem que fazer. É... Calma aí, gente, que eu tô nervosa. A gente tem que fazer também um exame Exame, para ver como está a audição da exame de gente, como que tá audiometria. isso, isso. Por quê? Para verificar, se, igual eu fiquei 2 anos, e quando a gente saiu, a gente também fez de novo, para ver se a gente teve uma perca de audição. Por isso que é tão importante usar o equipamento, porque acaba que a gente sofre muitos riscos dentro da usina. Mesmo você usando o equipamento, você pode perder a audição, você pode se queimar com ácido, pode ocorrer milhões e milhões de acidentes. Então, é muito minucioso esse negócio dos equipamentos. Às vezes a gente pensa assim, eu mesmo, quando eu entrei, a gente recebia advertência quando não usava algum equipamento. Ah, mas é bobagem. Tá, hoje não aconteceu nada comigo. E amanhã se acontecer? A gente pensa assim. Então, às vezes a gente tem coisas na vida que a gente tem que pensar muitas e muitas vezes. Os EPIs, como nosso colega falou, vêm de muitos e muitos tempos. E com os tempos de hoje em dia, cada vez mais eles estão melhores, estão mais avançados, estão com a tecnologia, às vezes alguns estão modificando até o visual para gente, que a gente mulher acha feio, né? Pra gente, muitas vezes a gente, eu mesma, quando eu tava na usina tinha aquelas botinas plásticas, eu achava feio, eu comprei o coturno pra gente usar, achar bonito, mas também para se proteger. É muito importante, gente, os EPIs na vida da gente, que é o equipamento de proteção individual. E na usina, como eu disse, tem esse mapa de classificação, é obrigatório, e é muito importante mesmo. Igual o jaleco, para a gente que trabalha dentro do laboratório. A gente trabalha com substâncias altamente perigosas. Se cair na gente, corrói mesmo, queima, arde. Às vezes você pensa assim, ah, é só um ácidozinho, é só uma basezinha. Não é. Porque tem gente que aquilo ali vai vários anos na mão e vai descascando, descascando, descascando. Às vezes, naquele momento ali que acontece o acidente, você não vai sentir nada, mas é depois de um longo prazo. É por isso que é tão importante o uso do IPI, é importante a maneira correta de usar também, que não é só você pensar assim, ah, é de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito. Você tem que realmente saber onde você vai usar e como você usar. Igual as botinas para os eletricistas, a gente pensa assim, ah, mas a botina realmente tem uma eficácia? Eu acredito que sim, porque eu já fiz uma experiência aqui em casa com botina, eu tenho proteção.
em pequenos choques, não é que deixa de sentir o choque, mas acaba que ele evita. Então, até dentro de casa é importante a gente usar um sapato, igual na minha casa toda de cerâmica, eu já escorreguei várias vezes. Ah, por quê? Porque eu tô descalço. Mas aí tem vezes que eu lembro, eu pego e coloco um sapato que não escorrega. A gente tem que pensar que a segurança da gente tem que ser no trabalho, tem que ser em casa, porque risco, mesmo com equipamento, acontece. Eu já vi gente, igual semana retrasada, morreu um amigo nosso que estava de moto, acidente de moto. Ele bateu contra um caminhão, morreu na hora. Mas qual que foi o principal problema dele? Estava usando capacete? Sim, só que estava usando capacete aberto. E é proibido. Infelizmente, o capacete não protegeu ele e ele veio a falecer na hora. O que eu compreendo, então, dessa disciplina, de tudo que eu estou tentando explicar um pouquinho aqui, que o equipamento tem que ser usado da forma correta, tem que ser usado o equipamento correto, não é de qualquer jeito. Talvez ele poderia ter sobrevivido se tivesse usado o capacete correto. Então, realmente, é muito importante os EPIs, tanto em casa quanto no trabalho. Esse é um pouquinho do que eu vim apresentar para vocês. É sobre a minha experiência com os equipamentos, numa usina e também no meu dia a dia. Espero que tenha dado o meu melhor. Parabéns, com certeza. Apresentação muito boa. E isso é bom, pessoal, quando a gente tem um certo conhecimento e a gente traz nesse conhecimento, a gente fala com mais propriedade. Isso é muito bom, parabéns. A questão dos EPIs, a gente fala da segurança, pessoal, é muito importante utilizar EPIs. Os EPIs, eles não vêm às vezes para te livrar de um acidente fatal. Não, não é isso. Tem acidentes que são fatais e mesmo com os EPIs você não vai sobreviver. Porém, os EPIs ele vai te livrar de muitos outros acidentes que não são fatais, né? Os EPIs eles vão te proteger de pequenos acidentes que poderia, por exemplo, decepar a sua mão, decepar o seu braço, poderia te colocar numa cadeira de roda. Então, esse tipo de acidente, muitas vezes os EPIs vai te proteger. Então, ele vai eliminar 90, 95% das chances de acontecer um risco dentro de um acidente com você. Se você não utiliza, você está exposto 100%, né, ao perigo. Se você utiliza, você está exposto ali, às vezes, dependendo da área que você trabalha, 10%, 5%, 3%. Vai depender da função que você exerce, né, vai depender do local que você trabalha. Então, mas quando a gente fala dessa utilização dos EPIs, é exatamente para eliminar boa parte do risco. Ok? Quem vai ser o próximo? A Vanusa? Isso, pode ser. Pode ficar à vontade, Vanusa. A minha é bem pequenininha, que eu sou ruim para falar, viu? Não, mas você consegue falar, pode ficar bem tranquila, bem calma, né? Pode falar das suas experiências, daquilo que você aprendeu aqui no curso, pode ficar à vontade, tá ok? Eu vou falar um pouco mais da minha experiência, porque eu trabalho com uma empresa também que tem muito exigência de IPI. Então, eles exigem muito da gente, né? Para a gente ter que usar. Porque é obrigatório, tanto pela empresa, como é uma coisa que faz o bem para a gente, né? Como nós, no serviço que eu trabalho, a gente usa capacete, óculos, luva, camisa de manga comprida, a PF2, tem também a questão de corrimão, subir e descer escada. Então, é muitas coisas, é que nem a menina falou mesmo, é muita coisa que tem que usar. E nós somos cobrados também, né? A empresa faz a parte dela, mas a gente também tem que fazer a da gente. Porque não adianta a gente cobrar deles, né? E depois a gente não fazer a da gente, né? Aí, com certeza, é muito importante. Tem muito problema de esmagamento. Tem muita gente conhecida que passa por essa situação. Então, a gente fica tentando, pelo menos a gente tenta não
chegar a esse ponto, né, de sofrer um acidente. Então, é mais ou menos isso, né? É obrigação e dever da pessoa, do funcionário e da empresa, né? Tá bom? Ok, parabéns. É o que você conseguiu, então tá bom, né? Isso. Parabéns. Obrigada. Então, pessoal, é isso aí. Nós, quando trabalhamos dentro de uma empresa, nós temos direitos e deveres. Então, nós temos que cumprir com os nossos deveres para que o nosso direito seja garantido. Então, se a empresa te fornece os EPIs, você tem a obrigatoriedade de utilizar esse EPI, ainda que você não queira. Usa o EPI, porque esse EPI ele vai proteger a sua vida em um caso de acidente, né? Se a gente fala assim, se há necessidade de usar o EPI, vamos usar. Uma empresa não ia investir lá, tipo, R$ 100, R$ 200 em um EPI para te fornecer esse EPI, sendo que isso não tem utilidade nenhuma. Então, se a empresa está comprando o EPI, se ela está investindo no EPI, é porque esse EPI vai garantir a segurança da sua saúde. A Jennifer gostaria de apresentar? Sim, Fica à vontade. vamos lá. Muitas pessoas acham que EPI realmente é somente uma forma da empresa, né, disponibilizar, mas como a menina disse também, nós temos que avaliar os riscos de diferentes locais que estamos. Que nem o meu marido, aqui mesmo, ele estava... deu uma olhada pela casa aqui, né? Que, como da outra vez teve uma aulinha nossa que o senhor até falou assim para a gente dar uma olhada para ver os riscos que haviam na nossa casa mesmo. Então, tinha uma faca em cima da mesa que o amigo dele colocou, que o amigo dele amolou e colocou. A gente tem 3 filhos, né? Então, ali ele já pegou e colocou e ainda deu uma dura no amigo dele. Falou assim, ó, tem fio aqui e tal. Então, a gente também deve avaliar, mesmo trabalhando numa empresa, que a gente fala assim, minha obrigação de ver os riscos ficaram aqui. Deixa eu sair da empresa, não sou obrigada a nada. Mas não é bem assim, temos riscos e deveres dentro de casa também. Principalmente quando se tem criança. Mas eu não tenho criança, eu sou um adulto, sou responsável. Não, nós também somos desatentos às demais coisas que nos acontecem ao nosso redor. Nós, seres humanos, temos uma mania muito feia de achar que a gente sabe de tudo. E não é assim. Então, não é porque a gente não trabalha, que nem no meu caso, que você não corre o risco de algo acontecer na sua casa. Meu marido, ele trabalhou numa empresa chamada Fricó Alimentos. Ele trabalhava como serviço geral na limpeza de máquinas, né, industriais. E, então, muitas pessoas elas usam corretamente o EPI, mas quando se machucam, ficam com medo de ir falar para o responsável, pelo técnico de segurança do trabalho, ou até o encarregado referente àquela área que eles trabalham. E as pessoas não devem ter medo de se pronunciar quando ocorre algum acidente. Porque mesmo que você utilize, você está sim propenso a correr esse risco de machucar, de acontecer alguma coisa. E as pessoas... Só para complementar, como eu disse a vocês, os EPIs, ele vai nos dar uma certa segurança, mas não é 100%. Digamos que, como eu disse a vocês, cada área vai ter aí um percentual, mas ele vai te proteger aí de 80%, 90%, 95%. Ele não é 100%, porque você está numa área de risco eminente a muitas coisas. Então, os EPIs, eles vão te proteger. Digamos que se você está protegido 80% de um acidente, já está bom. Imagina se você não tivesse protegido nada. Seria bem pior, né?
E a gente muitas vezes precisa trabalhar. E aí, quando eu falo que a gente precisa trabalhar, se você disser assim, eu vou sair da minha casa e vou para o meu trabalho. No caminho da sua casa para o seu trabalho, você corre o risco de morte ali de 70% de um acidente acontecer com você. Né? Então, nós estamos expostos ao risco todos os dias, em todos os lugares, usando ou não EPIs. Mas quando nós usamos os EPIs, esse risco é menor. Pode continuar. Desculpa te interromper. Tranquilo. Então, ele estava usando 3 luvas de proteção para poder fazer o manuseio da limpeza do equipamento. Entretanto, o jato que ele estava utilizando para fazer a limpeza por dentro da máquina, ele crê que esse jato acabou batendo assim de alguma forma no... Ai, meu Jesus! No botão da máquina, acabou ligando ela. Com isso, a máquina acabou puxando a ponta da luva e ele acabou quase triturando os dedos, perdendo ela. Ele estava usando o EPI? Estava. 3 luvas de proteção. Entretanto, acabou machucando. Ele solicitou a técnica de segurança de trabalho que estava presente no local. De certa forma, o que deveria ter ocorrido, ter uma pessoa, como ele tinha acabado de entrar, ter uma pessoa ajudando ele a fazer aquele trabalho, tendo um acompanhante, né? Já que ele não sabia a forma correta, o jeito de fazer. Ele teve um treinamento leve, mas ele estava com 10 dias. Deveria ter alguém do lado dele, mas não tinha. Mas a técnica estava no ambiente. Então, ela solicitou ela foi, viu, quando viu o que tinha acontecido, já foi falar com o encarregado que já levou ele para o hospital. Então, devem se utilizado, não ser utilizado meio. Tem pessoas, como a gente já falou aqui no nosso curso, tem pessoas que usam meio protetor auricular, não pode. Você tem que usar ele 100%. Se a empresa tem os dois lados, você tem que usar os dois lados, ué, porque é só um. Que nem teve um caso de um rapaz aqui no setor nosso, que ele mexia com eletricidade. Ele usava andaime e tudo. Só que tanto era ele mais 3, no caso é o equipamento conjunto, né, que deve usar o andaime e o cinto. Só que não usavam, eles não estavam utilizando equipamentos nenhum, nem o cinto, nem o capacete, nem a luva. Teve um risco elétrico e eles caíram no andaime, um quebrou a perna, o outro quebrou o braço e um infelizmente acabou caindo de cabeça e morrendo. Como o senhor disse, nem sempre os EPIs, no caso eles não estavam utilizando, 2 não morreram, mas um teve a fatalidade. Porém, foi comprovado que se eles tivessem sim, pelo menos com o cinto, já teriam diminuído um risco a mais. Mas não estavam. Então, os EPIs são sim, tanto obrigação da empresa te fornecer, como sua de utilizar. Como eu disse no trabalho, é uma mão de via dupla. É tanto importância sua quanto da empresa, porque uma empresa que tem poucos casos, ela vai ser uma empresa mais segura, vamos dizer, entre aspas. Então, a gente tem que pensar não somente, mas eu estou fazendo isso por causa da empresa para não sofrer um processo. Não. É uma coisa para você, porque ninguém quer futuramente sofrer uma sequela de algo que você poderia ter evitado no presente momento. Então, a gente tem que pensar não somente na empresa ou numa terceira pessoa, mas sim em você. Nós temos que pensar mais em nós, na nossa segurança, porque tendo segurança para nós, também podemos fazer uma segurança maior para as outras pessoas. Porque quando a gente é atento, a gente fala assim, não vou fazer isso porque vai machucar. Você vai lá e remove o risco, o perigo que está ali. Você analisando, você já evita que outra pessoa possa se machucar também. Então é importante tanto para nós quanto para terceiros. E é isso. Parabéns. É exatamente como você estava falando. Se nós pensarmos, né, em nós, na nossa família, nos nossos filhos. Pense, eu saio da minha casa, deixo minha esposa, meus filhos, vou para o trabalho. Minha esposa e os meus filhos estão esperando eu voltar. E não estão esperando eu voltar faltando um braço, uma perna, ou até mesmo, às vezes, morto. Não. Não é isso que a minha família espera.
Minha família espera que eu volte com a mesma saúde que eu saí de casa. Para que isso aconteça, eu devo pensar e preocupar comigo mesmo. Eu não estou preocupado se a empresa vai levar um processo ou não. Tenho que preocupar com a minha pessoa. Se o meu supervisor fala para mim, olha, você vai fazer esse serviço, e eu entendo que aquele serviço é perigoso, pode trazer uma certa consequência ali para minha saúde, pode trazer um transtorno, pode ser que eu me acidente naquele lugar, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para ele, olha, eu não posso fazer esse trabalho sem o uso dos EPIs, porque pode acontecer um acidente aqui. E se ele insistir, é melhor você perder o emprego do que você perder sua vida, do que você perder um braço, um dedo, uma perna. Porque se você tem saúde, você consegue outro emprego e você consegue fazer outras coisas na sua vida. Mas se você perdeu a sua saúde, depois esse cara não vai querer saber de você. Ele não está nem aí para você. Então se preocupem com vocês. E se você tiver a oportunidade de ajudar outras pessoas para que elas não se machuquem, ajude, aconselhe, cite exemplos de outras pessoas que sofreram acidentes praticando as mesmas coisas. Então, que a gente possa ter esse sentimento. A saúde e segurança, ela tem que começar comigo. Depois eu vou expandir isso para outras pessoas. Alguém mais deseja apresentar de forma espontânea, por livre e espontânea pressão? Eu, Graziele, fica à vontade. ó, é, pelo que eu elaborei aqui, eu vou contar o que eu já trabalhei em empresa, trabalhei com eletricidade e máquina. Então, desde o momento de eu sentar na cadeira, eu confirmava se a cadeira estava normal, os fios, as proteção dos IPIs. Quando não estava, eu acionava a líder, né, dentro da empresa, e falava que o equipamento meu estava com defeito, que tinha que trocar. Aí, se demorasse muito os mecânicos trocar os equipamentos, a empresa fornecia o direito, como era por produção, bater o crachá. Então, quando a empresa é quando quando a empresa é elaborada lá, isso tudo você tem direito dentro da empresa, o empregado. Aí eu bati o meu crachá e ajudava para não ficar parada, ajudava a produção da frente, né? E quando terminava, eu ia lá e verificava se estava tudo ok. E começava a trabalhar normalmente. Então, é norma a gente seguir os IPIs, né? Dentro da empresa. Até então, se você não seguir os equipamentos dentro da empresa, a empresa pode Advertir. te dar advertência. Isso. Você pode te advertir em qualquer momento. Até então, você tem que ficar bem atento para sua proteção mesmo. Tudo quanto é coisa que você vai fazer, hoje em dia é atenção. Tudo é atenção, porque desde a limpeza, tudo hoje é atenção. Então, você tem que estar muito atento. Na rua, eu já tive acidente de moto na rua. Eu saí do meu trabalho no horário de almoço. Um acidente acontece muito rápido. Você não vê, você não tem noção. Aí eu peguei minha moto, preocupada, desatenta, né? Peguei minha moto e atravessei contramão. Tipo assim, o par era meu, eu passei o par direto. Então foi uma falta de atenção minha. E pressa, né? Pressa é inimiga da perfeição. Aí eu atravessei direto o pare. Aí a moça estava atrasada também. Eu não vi ela e ela não me viu. É muito rápido.
Então, não machuquei mais, porque eu estava de capacete, né? Firmei a moto. Da toada que eu tava, eu só firmei a moto, então só bati nela assim levemente. Porque dependendo como você tá, você não pode nem desviar. Se você cair no buraco, por exemplo, se você for tentar desviar, você cai. É melhor firmar. Aí eu firmei a moto e só caí, mas ela me jogou longe. Eu não sei nem como, nem ralei, nem nada. Foi Deus que colocou a mão. Então, assim, é sempre atenção. Em tudo que você vai fazer, desde o momento que você for para algum lugar, sentar, você tem que ver se a cadeira está funcionando bem, tudo normal. Então, questão de limpeza de casa mesmo, eu sou um desastre para cair, caio direto. Aí eu comprei até um sapatinho plástico para ver se melhora a queda, mas aí começa a suar demais o meu pé, eu tiro. Então, é assim, a proteção que a gente é com a gente mesmo, o cuidado que a gente leva é com a gente mesmo. Desde casa até numa empresa, né? Então, é só isso. Parabéns, Graziele. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa questão de cair dentro de casa, isso aí é perigoso, viu? E assim, o problema maior é quando a idade vai chegando. Por exemplo, a pessoa vai ficando ali dos 50 anos para frente, porque a pessoa vai ficando mais sensível. O que é de pessoas idosas que dá entrada no hospital com perna quebrada, quadril quebrado, braço quebrado, porque escorrega dentro de casa, cai e tudo por falta, né, dessa segurança. Às vezes colocar uma bota de borracha, né? O mais ideal é colocar a bota de borracha, aquela mais conhecida como sete légua, antigamente aí era muito conhecida como sete légua. Então aquela bota de borracha é a que escorrega menos. Então evitar, né? Se você vai aí lavar a casa, tome muito cuidado mesmo. Dentro do banheiro, eu até citei esse exemplo para vocês, tem uns tapetes antiderrapantes, uns tapetes de silicone, borracha, que você pode colocar no piso do banheiro para evitar que você venha escorregar e cair. Porque acontece muito também dentro do banheiro, né? Quedas, quebra-braço, bate cabeça, e dentro do banheiro a cabeça é a primeira que vai, né? Porque o banheiro geralmente não é muito grande. E aí escorrega, não tem como, é inevitável. E ali tem um vaso sanitário, pode ser que tenha um box, pode ser que tenha alguma coisa ali, a cabeça é a primeira que vai. Então tome muito cuidado. Então daqui uns dias vai ter que colocar capacete para tomar banho, né? Para poder evitar bater a cabeça ali nas paredes. Não, o ideal é colocar um tapete ali de silicone no chão, que fica melhor, não é mesmo? Bom, e aí, quem será a próxima? Eu. Opa, Jamile, fica à vontade. O uso do IPI, né, é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando qualquer consequência negativa, né? E os equipamentos de proteção individual são capazes de prevenir grande parte dos acidentes do trabalho e doenças também, né? Eles tornam a empresa mais segura para o trabalhador, né? E se a empresa fornecer, é obrigatório usar, assim todos estão seguros. E é isso. É isso aí. Então, pessoal, a gente vê, parabéns, viu, Jamile? A gente vê assim que cada um de vocês aprendeu algo sobre a segurança, sobre a utilização dos EPIs. Então, o nosso objetivo, eu fico observando e vendo que o nosso objetivo aqui, ele foi alcançado. Então, esse curso, na verdade, ele é para mostrar para vocês a importância, né, da utilização dos EPIs, a importância de trabalharmos com segurança para promover a nossa saúde e segurança no trabalho. Então isso é muito importante, eu fico feliz em ver que vocês, né, estão dominando aí desse assunto. Eu fico vendo que vocês estão falando com muita tranquilidade sobre o assunto e isso é muito bom. Parabéns a todos vocês. Quem mais deseja falar agora? Quem está faltando? A Luciana, Ana Clara, pode Falta falar. eu.
Assim, eu acho que as empresas deveriam reformar mais o uso do EPI. Por exemplo, não todas, né? Mas, por exemplo, meu namorado, ele trabalha na fabricação de cosméticos. E lá eles só usam o capacete, com abafador de ruídos, o óculos de segurança, a camisa longa, calça comprida e a bota. Só que eu acho que devia ser algo bem mais reforçado, porque lá mexe com produtos químicos e ele me conta assim que direto lá estoura bomba, aí eles mesmos têm que limpar. E o uniforme dele é todo manchado. Aí eu fico pensando, tipo, se mancha a roupa, o que que isso não faz com a pele também, né? E ele me contou uma vez que o encarregado dele, graças a Deus, não deu em nada, né? Mas poderia ser alguma coisa bem mais grave. Parabéns, Ana Clara. O áudio deu de cortar um pouquinho ali, mas deu bem para entender. Realmente, pessoal, às vezes, né, tem algumas empresas que são negligentes. Enquanto não acontece o acidente, pessoas ali perdem a vida ou às vezes fica doente, eles não começam a tomar uma decisão mais séria, né? Pode ser também que a empresa seja processada por trabalhadores que consequentemente sofreram algum tipo de acidente de trabalho e a empresa não deu nenhum suporte, primeiro que não deu a condição, né, de segurança para o trabalhador, depois não, às vezes não dá um suporte que o trabalhador precisa no caso de acontecer um acidente. E aí essas empresas muitas vezes são processadas pelos próprios trabalhadores, né, e esses trabalhadores são indenizados. Essas empresas são obrigadas a pagar aí grandes indenizações para os trabalhadores e ainda são multadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, pessoal, a gente vê isso acontecer. Agora, a minha sugestão é o seguinte, Ana Clara. Se ele entende que é perigoso, né, que ele está expondo a vida dele ali a um risco iminente, eu sugiro ou ele converse com eles para que eles possam, né, oferecer um EPI ali que venha trazer um pouco mais de segurança para eles, ou procure um novo emprego. Não saia do emprego e fique desempregado, não é isso. Procurar um novo emprego, procurar algo melhor, algo que vai te trazer um retorno positivo financeiramente, mas também que venha te trazer um retorno positivo na questão da sua saúde, certo? Então eu sempre falo dessa forma. Se um lugar não está bom, procure um melhor. Sempre vai ter um lugar melhor. E às vezes está esperando por você. Só que você não sabe. Então você tem que quê? Procurar. Procure que você vai ver que existem outras portas. Luciana, Oi, professor, boa tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Então, Você... vou ler aqui um pouco. Vou ler aqui um pouco um resumo aqui que eu fiz. Tá ok. Disse o IPIs também é usado para garantir que o profissional não será exposto à doença ocupacional, que pode comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho. Então, professor, no caso, a pessoa tem que ter responsabilidade para usar os IPIs no serviço, no trabalho, né? E também tem que ser responsabilidade da empresa também, né? No caso, eu trabalhei 6 anos na Perdigão, só que, graças a Deus, nunca aconteceu acidente comigo, não. Lá não. Porque eu usava os IPIs, só que lá também eu tinha mania de usar a manga da camisa arribada, né? Os braços. Aí minha operadora 4 chegava em mim e falava para ele falar comigo, né? Reclamava comigo que não podia, eu corria risco de alguma pessoa cortar meu braço, como o pessoal trabalha muito com faca lá, que eu trabalho na sala de corte, né? E lá era Uhum. muito perigoso, acontecia vários acidentes lá, tinha vez. Imagina, era Alguns. pouca faca. Era pouca faca, era mais Isso, ou menos umas 40, uhum, 50 facas, uma do lado da isso. outra. Uhum.
Mas comigo não aconteceu nada. E também, assim, quando eu saía assim de casa, que eu ia pegar o ônibus, que meu ônibus também, quando eu ia, já teve umas três batidas, parece, daqui de Santa Helena. Aí eu ficava com medo, né? Eu pedia a Deus para me levar em paz e trazer em paz para casa, né? Sem acidente. E também eu protejo meus filhos, protejo minha família e minhas pessoas mais perto de mim, né? Porque no caso, dia desse, final de semana, nós estávamos assando carne, minha menininha estava correndo perto da churrasqueira de fogo, né? Aí eu reclamei com ela para ela parar de correr perto para não se queimar. Aí ela parou. Aí é isso, tem que se proteger, proteger a gente e a família da gente e os próximos da gente. Com certeza, isso é muito importante. E a criança, às vezes, ela não tem muita noção, né? Às vezes ela vem correndo Isso, e tropica ali numa uhum, pedra, num pau isso, e cai. E aí, verdade. eu conheço uma criança que queimou muito, queimou as mãozinhas, porque ela tropeçou e caiu com as mãozinhas em cima da fogueira. E aí pegaram ela assim de forma muito rápida, mas as mãozinhas dela queimou tudo. Uma outra pegou gordura. Outra coisa muito importante, vocês que são donas de casa, quando vocês forem fazer fritura, tome muito cuidado com suas crianças, porque você coloca uma panela no fogo, se você sai de perto, a criança vem, e tem muitas mães que têm o hábito de deixar ali o cabo da panela para o lado de fora do fogão. Isso é muito perigoso. A criança vem e não tem noção do perigo, pega ali no cabo da panela e puxa, e essa gordura muitas vezes vem em cima da criança e a gente conhece muitos casos de acidentes nesse sentido. Então, se você for fazer fritura, evite colocar a panela nas chamas da frente do fogão. Tenta colocar nas chamas do fundo ou naquela chama centralizada. E sempre deixe o cabo dessa panela para o fundo, de forma que a criança não tenha acesso ao cabo dessa panela. Então, isso é muito perigoso. Tá? Tome muito cuidado com isso. A gente conhece casos de muitas crianças que se queimaram por conta disso. É um segundo que você tira o olho, acontece. Então tome muito cuidado com isso. Bom, pessoal, eu tenho só que parabenizar vocês. Fiquei muito feliz com a apresentação de todos vocês. Parabéns, né? Um resultado aí muito bom. Estou muito grato a Deus por essa oportunidade, de poder conhecer vocês, de passar esses dias aqui com vocês. Né? Estou feliz pela apresentação de cada um de vocês. Faltaram aqui muitos alunos, né? Eu vou estar conversando com eles. Nós temos alunos que estão hospitalizados, nós temos alunos aí que está trabalhando nesse horário e não conseguiu estar conosco, mas posteriormente, com certeza, eles estarão fazendo essa apresentação à noite, né? Eu vou deixar um horário aí à noite também para que eles possam apresentar. Ou então nós temos uma outra aula, que é a nossa última aula na quarta-feira. Então, gostaria muito que todos vocês participassem na quarta-feira. Né? Eu costumo dizer que é uma aula só para a gente fazer né, conversar, fazer um feedback. Né? Geralmente eu gosto que vocês trazem aí para a gente um feedback sobre a aula, sobre as apresentações, sobre o que vocês aprenderam, o que vocês gostaram dentro da disciplina. Aí a gente vai bater um papo bem tranquilo, bem descontraído aí na quarta-feira. E aí a gente já encerra o curso. Né? E se vocês fizeram inscrições aí para os novos cursos, eu acredito que semana que vem esses novos cursos já estarão iniciando. Hoje nós já estamos iniciando alguns e semana que vem vai estar iniciando aí vários outros cursos. A nossa aula de hoje é isso. Alguém mais gostaria de falar, complementar, falar mais algo sobre o tema? Sobre a inscrição de curso, eu fiz da informática básica, professor. Vai ser presencial, né? Nós temos presencial e online. Uhum. Mas eu quero presencial, né? Para me pegar Ótimo. mais prática. É muito bom. O William levantou a mão, pode falar. Um exemplo também lá onde eu trabalhava sobre os usos dos IPI, que foi até um ponto que eu coloquei no meu relatório, sobre o uso do IPI, evitar alguns danos, mas mesmo assim ainda poder causar. Que nem, por exemplo, lá onde a gente estava trabalhando, teve um caso de um rapaz que ele morreu.
porque ele sofreu um acidente e, assim, ele estava com todos os IPs de segurança, tudo certinho, verificado, a data de validação, se eles estavam tudo funcionando, e até depois, quando foi ter a autópsia e tudo, foi feito o laudo, e todos os IPIs estavam certos, com data de validação e tudo. Só que, assim, acho que pelo fato de não ter muitos EPI para o pescoço, foi o que acabou causando a morte dele. Porque, assim, ele estava trabalhando num certo altura, que daí já é um risco também de queda. E ele estava com todos os EPIs de segurança, cabo de segurança, como é que diz? O O cinto, colete, o o cinto, cinto né, de de segurança. proteção, tudo. Só que por um cabo que estava, no caso a gente fazia torre, ligação de torre. Aí um cabo que acabou soltando da torre passou no pescoço dele e ele levou a queda e acabou morrendo na hora. Só que esse é um exemplo de que mesmo com todos os IPIs ainda pode ocorrer um caso sério, também não tão sério. Porque que nem, por exemplo, esse rapaz morreu. Mas teve outro rapaz que sofreu a mesma coisa, só que ele não chegou a ter óbito. Ele teve só 2 dedos fraturados da mão e, se eu não me engano, a perna dele quebrou. Claro que ainda foi Um acidente grave, né? acidente grave, né? Porque ele teve 2 fraturações no dedo e a perna. Só que pelo o, ele estar usando os EPIs, isso ajudou, porque se ele tivesse sem a luva, ele poderia ter perdido todos os dedos. Se ele não tivesse com a proteção lá que eles usam na perna, que fora a bota e a caneleira, que eu não lembro o nome agora, não sei se o senhor sabe, mas ele é tipo um revestimento de couro que é usado por cima da bota Uhum, e tem uma parte de plástico feita por dentro. Isso sei. fez quando o cabo bateu também na perna dele não chegasse a cortar, no caso, quebrar, né? Só que daí, Uhum. como ele estava alto, ele já tinha sofrido uma lesão com o cabo na perna. Quando ele caiu, o osso acabou fazendo uma fratura exposta. Aí isso foi o que ocorreu. Mas se, por exemplo, ele não tivesse com nenhum desses proteção na perna, na hora que o cabo batesse na perna dele, poderia ter arrancado a perna dele fora. Porque os cabos, quando eles soltam, eles estão muito firmes. Eles estão realmente, eles estão amarrados muito bem um no outro. Quando ele solta, eles chegam a voltar contra você, ou o sentido que eles tiverem, eles podem voltar a você a uns 50, 40 quilômetros por hora, porque eles estão muito ligados. E quando ele solta, a pressão que estava fazendo ele se segurar, ela se dissolve. Ou seja, então, para onde ele puder voltar, ele vai estar voltando. Que aí, infelizmente, e isso também é uma coisa que eles deveriam tomar mais cuidado, que é o fato de toda vez quando um cabo desse solta, ele nunca corre no sentido contrário que tá as pessoas, ele sempre volta no sentido do pessoal. Então, o que eu queria dizer é que também nem sempre pelo fato de você estar com todos os IPIs, como foi dito por várias pessoas aí, você pode chegar a não ter danos, porque os IPIs são só para ter uma segurança a mais, e não te salvar completamente de todos os riscos. E era só essa implementação que eu queria dar e citar o exemplo que ocorreu no trabalho onde eu estava. Parabéns, William. É isso aí. Um exemplo claro, né, de que o cinto de segurança ele pode salvar nossa vida. Né? Eu vou dizer o cinto de segurança que nós utilizamos ali no carro. Um exemplo bem claro sobre essa questão da utilização. Então, o cinto de segurança pode salvar a nossa vida no caso de um acidente. E quantas pessoas não morrem porque estão usando o cinto de segurança? Mas vai acontecer acidentes que nem o cinto de segurança vai salvar a vida da pessoa. Nós conhecemos várias pessoas que, mesmo usando cinto de segurança, perderam suas vidas em acidentes. Então, os EPIs, eles vêm para eliminar boa parte do risco. Digamos, igual eu disse a vocês, cada função tem um grau de risco. Aí você usa o EPI, ele vai reduzir aquele grau de risco, 80%, 90%, né? E tem casos, né, tem áreas que nós trabalhamos que são áreas insalubre ou áreas com periculosidade,
que até a gente já consegue a aposentadoria mais cedo, porque mesmo utilizando os EPIs, nós estamos expostos a um risco muito alto. Então, mesmo utilizando os EPIs, a gente ainda corre um risco de morte a qualquer momento. Por exemplo, o cara que dirige uma carreta carregada com 60 toneladas. Imagina o cara descendo uma descida com uma carreta de 60 toneladas. Pensem comigo, o grau de risco que esse cara está exposto, né? Então a gente fala isso de periculosidade. Então ele vai aposentar mais novo por conta de estar exposto a esse risco. Pessoas que trabalham em áreas muito quentes, né, mesmo utilizando os EPIs, ele soa muito. Então, porque a área que ele trabalha é muito quente. Então, ele está exposto ao risco muito alto, mesmo utilizando os EPIs. Esse cara vai ter uma aposentadoria um pouco mais cedo e ele recebe um pouco mais, um percentual sobre o salário dele a mais por conta da área insalubre. Pessoas que trabalham com produtos químicos também, que coloque ali a vida dele à exposição diariamente, e esse risco não pode ser eliminado assim de um grau muito forte, ele vai receber, né, por essa área que ele trabalha, um pouco a mais sobre o salário dele. Bom, pessoal, então é isso, né? Alguém mais deseja falar? Bom, então nós vamos encerrar nossa aula de hoje, né? Quero parabenizar vocês. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E na quarta-feira nós nos encontramos aqui para a gente bater mais um papo. E aí a gente já encerra esse curso. Combinado? Combinado, professor. Um forte abraço a todos vocês. Um excelente final de tarde aí. E uma excelente semana para todos vocês. Vou mandar o link lá dos cursos no grupo para vocês, tá bom? Ok, professor. Boa tarde. Boa Ok. tarde. Ok.